Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, nesse 13º domingo do tempo comum, ela nos responde a alguns desafios do nosso cotidiano, nos responde a perguntas que nós carregamos no nosso cotidiano acerca das dificuldades de continuar fiel, de perseverar na fidelidade, de não mudar de postura na prática do dia a dia, tendo o Evangelho como meu critério. E como é que a liturgia nos sugere isso? Aqui é interessante olhar que Jesus encontra no caminho na cidade duas pessoas que chegam a ele desesperados. Um é o chefe da sinagoga: minha filha está doente, minha filha morreu. E Jesus disse: Jesus acompanha ele até a casa e diz uma palavra para ele: tua fé, basta ter fé. No caminho encontra uma mulher doente há muito tempo, e quanto mais tratava, mais gastava e menos experimentava a realidade da cura. Ela toca no manto e Jesus a reconhece, e ela ouve de Jesus: tua fé te curou. É interessante que os dois ouvem a mesma resposta diante do desassossego, diante do desespero, diante do medo, diante do desânimo. Tua fé te curou, tua fé te salvou. E quando Cristo afirma para a mulher e para o homem, para Jairo e para aquela que estava doente, sobre a fé, reconhecendo os sinais de como eles buscaram Jesus, caçoaram de Jesus. Está vendo a multidão que te comprime e ainda me dizes: quem me tocou? Ora, Cristo reconheceu que saiu dele uma graça. Cristo sabe o que comunica a cada um. Depois, quando ele disse que a menina estava dormindo, caçoaram dele. Pois bem, procurar Jesus, muitas vezes, para mim, mesmo sendo cristão, não é a primeira opção. E esse é um dos desafios meus como cristão. Porque eu não tenho o crer sem vacilar, o amor incondicional por Deus como critério quando as coisas estão difíceis. Porque quando aperta alguma coisa, eu em vez de primeiro me ajoelhar e rezar, me recolher e rezar, buscar o meu templo da minha paróquia para rezar, eu fico calculando como é que vai ser resolvido isso, como é que vai ser resolvido aquilo, porque eu me entrego ainda ao desespero, ao medo, à angústia. O que ainda em mim não funciona, se eu sou cristão, sei que Cristo é tudo, e na hora do desafio vacilo, me faço medíocre. O que falta em mim, e é nessa hora do desafio que eu experimento que profundidade tem a raiz da minha fé. Nossa fé, ela precisa ser amadurecida, cuidada, aprofundada todos os dias. E cada desafio é um convite a ir a fundo no crer, com o exercício de confiar em Deus, com gestos, com uma escolha que não muda. O mundo pode apresentar revoluções tecnológicas, mas quem deu a inteligência ao homem para cultivar a tecnologia? Deus. O mundo pode apresentar a capacidade de elaborar 1000 coisas, mas quem deu ao homem a capacidade de elaborar? Deus. E esse exercício de dar primeiro razão a Deus e não querer desfrutar das coisas que eu dito primeiro modernas, ir primeiro a quem gerou a modernidade, é o exercício de quem tem fé. Quando eu olho para mim e ainda não atuo a fé como gostaria, eu preciso reconhecer em que nível está a minha fé, que profundidade ela tem. E é nessa hora que eu reconheço, muitas vezes, que a minha fé não tem nem a profundidade que eu preciso para viver respostas, e nem tem a consistência que eu gostaria de ter. Padre, mas isso é muito trágico.
Isso é muito difícil, isso é complicado. Nessa hora, ao invés de elaborar caminhos ou brigar com o mundo, procure Deus. Deus normalmente vai fazer o que nos fez hoje na primeira leitura, vai lembrar que Ele não fez a morte, Ele não fez a dor, Ele não fez os problemas que o homem encontra e enfrenta por consequência do coração dividido, porque o homem preferiu viver uma vida longe de Deus, afastado, fora de Deus como seu Deus. A primeira leitura diz isso: Deus não fez a morte, não tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para que existissem, e as criaturas do mundo são saudáveis, nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra. Quem criou foi Deus, todas as coisas, e todas as coisas têm vida por causa dele, e todas as coisas crescem e têm consistência, caminhando e amadurecendo a relação com ele. Fugir de Deus é a atitude não inteligente, a atitude mais frágil e não inteligente para a minha vida, porque é fugir de quem tem de fato a resposta para o meu caminho, que nem sempre é um sim, ora é um não, ora é um silêncio, ora é um tempo de espera, que provoca em mim o crer com mais consistência. Padre, mas como se dá consistência à nossa fé? Convivendo com Deus, renovando os nossos caminhos com Deus, falando com Deus, aproximando-se com Deus, tornando-se próximo, tornando-se vizinho de Deus, vamos dizer assim, unindo-se a Deus nas trajetórias do meio do tempo de hoje, do mundo que eu percorro. Eu amadureço e dou consistência à minha fé, eu aprofundo a minha fé, dialogando com Deus na Eucaristia, não abrindo mão da missa, lutando porque aquele espaço não é uma obrigação dos 10 mandamentos, é um lugar onde a fé ganha em mim consistência. Mas como é que a fé ganha consistência em mim? Não sei. Você se expõe a Deus e Deus faz como a semente na terra. A semente na terra, e a semente cresce para dentro e depois para fora. Quem vem a uma missa encontra Deus e hora e vez percebe a diferença, porque se abriu a Deus. Na oração, é curioso, quando alguém diz que não sabe escutar Deus, eu pergunto: você tem o hábito de todos os dias abrir a Bíblia e ler a Escritura e rezar com ela? Como eu posso conhecer a palavra de Deus, a voz de Deus, sem conhecer o Senhor se expondo para mim na Escritura? A voz do Padre passa, a voz de quem pregar aqui passa, a palavra que entra nos teus ouvidos fica. E se não for uma palavra que eu me acostumo regularmente a ouvir, eu vou chamar a voz de Deus de desconhecida. É preciso amadurecer e frequentar o exercício de ouvir a palavra, o convívio com a comunidade. Não existe crescimento sem a ousadia de servir a Deus no caminho com o próximo na nossa comunidade. É onde a gente se desentende, se reentende, onde a gente erra e acerta. É onde eu encontro o desafio, e aqui é muito curioso, de viver a disciplina que ajusta, a disciplina como ferramenta que ajusta o coração. Quando um médico recomenda a um paciente uma disciplina de cuidados, é aquele cuidado que vai ajustar a saúde. Pois bem, para o coração dividido pelo pecado, a disciplina que ajusta para a santidade é ficar perto de Deus. Se tens dúvida, vá falar primeiro com Deus. Se o coração ainda é angustiado porque não consegue ver razão no que Deus me pede, saiba que Deus, por ser Deus, tem razão. Eu adiro e depois Ele vai me preparando para entender tudo. Nem sempre que Deus
nem sempre um desafio, eu tenho condições de entender no momento presente. Por isso que muitas vezes Deus espera a hora justa para eu colher o seu cuidado e compreendê-lo. Sabe, nós muitas vezes reclamamos da disciplina que nos forja, mas alguém já parou para vencer o pensamento demoníaco do tempo presente que chama disciplina de opressão? A ousadia de deixar-se disciplinar, de viver a obediência que santifica, naquilo que nos orienta, a obediência às autoridades no 4º mandamento. Bom, eu quero terminar dizendo que essa liturgia, ela nos trouxe a compreensão de que Deus é o Deus dos vivos e nos criou para o bem. Quem nos desordenou foi o pecado, e buscá-lo é nosso remédio. E nos ensinou que somos amados, e a maior evidência do que sou amado é que eu existo. Eu sou uma obra do amor de Deus. Eu existo porque Ele quis e me quer. O exercício de santidade que eu quero sugerir a você dessa liturgia vem da segunda leitura. Como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo por tudo e a caridade de que vos demos exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Sabe que obra de generosidade é essa? É a de Cristo por nós. O Senhor não se poupou em cuidados para que eu reencontrasse o caminho que eu perdi por causa da desordem do pecado, das confusões do pecado. O Senhor não se poupou e, embora sendo Deus, se esvaziou, fez-se pobre para que eu, no meu perdido, no meu confuso, encontrasse o rumo e achasse a resposta. Cristo foi generoso nos cuidados de estar perto e de me ensinar todas as coisas. Pois bem, eu sugiro a você que essa semana, como gestos concretos de generosidade pelo próximo, gestos concretos que te digam que você vai amar o próximo porque Deus te ama imensamente e no ato de amor que você praticar, Deus vai ser visto. Ontem aconteceu uma cena muito curiosa. Um padre amigo precisava ir hoje de manhã ao aeroporto e eu falei assim, não, minha agenda de domingo está fechada, não consigo sair do esquema que eu já tenho. Mas esse padre é um padre que me quer bem há muito tempo. Eu falei, não, mas eu falei na homilia que a gente tinha que ser generoso. E aí eu olhei para ele e falei assim, olha, dá para ser meia hora depois do fim da missa da manhã? Ele, não, tranquilo. E eu pensei, poxa, mas ia ser a hora que eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia ajustar isso e ajustar aquilo. Mas eu pensei, antes de argumentar mais comigo mesmo, eu disse, não, eu posso. E fechei questão na minha cabeça, para não ter que brigar com as minhas preguiças. E era interessante esse desafio, foi interessante, porque a experiência de amar o meu irmão era a experiência de sair de mim para dizer que Deus o amava com um gesto. Quantos gestos Deus te pede assim no seu cotidiano? Ordenados por uma agenda ou extraordinários por tantas necessidades? Ouse a condução divina que te faz pronto a ser generoso quando Deus te pede amor no próximo que você tem ao lado, em casa, na comunidade, no seu caminho do cotidiano, no cotidiano que Deus te dá. Que Deus nos ajude a ser generosos, porque Ele é generoso conosco. Amém.